Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e a todas. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um programa A Luz da Messe do Amor. Então, neste dia de sábado, iniciando, vamos felizes por estarmos juntos e podermos nos reconectar a Jesus, né? Trazer Jesus mais para perto de nós, para que nós possamos sempre colocar em prática os ensinamentos dele, né? Então, sejam todos realmente muito bem-vindos e que Jesus nos abençoe a todos durante todo esse programa, durante todo esse dia, durante toda a nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos começar para já nos preparar para as grandes lições que vêm, e essa daqui é uma grande lição também, tirada do livro Fonte Viva, psicografia de nosso querido e saudoso Chico Xavier, e ditado pelo espírito do seu benfeitor Emmanuel. E diz assim: por um pouco, e é retirado de uma carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Está lá no capítulo 11, versículo 25, e diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo. Então, nós já podemos perceber em que estado de espírito estava Paulo quando ele escreveu isso para os hebreus, né? Então, ele falou assim, ó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E nós vamos falar desse pouco de tempo na outra leitura que vamos fazer. Muito incrível isso. Como sempre, uma leitura traz a outra, né? Então, vamos ver o que Paulo quis realmente dizer para os hebreus quando ele disse isso. Emmanuel vai nos decodificar. Nesta passagem, Paulo refere-se à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, lembra da história de Moisés, lá do Velho Testamento, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na Terra. Então, Paulo se inspirou nessa passagem de Moisés, né? Quando ele lembra que Moisés deixou a opulência, as facilidades de viver na casa do faraó e foi cuidar do povo que estava aprisionado, foi fazer a travessia do povo, né?
no deserto. Então, Emmanuel diz que essa atitude já vai definir a nossa posição aqui na Terra. Como é que nós estamos? Por um pouco, olha, por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo, né? Por exemplo, a gente vota no prefeito por um pouco, por 4 anos. Daqui 4 anos nós vamos votar ou nele outra vez, se ele tentar se reeleger, ou em outro, se acharmos que precisamos mudar, né? Então é um pouco, por um pouco o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco o servidor obedece o seu chefe. Por um pouco, porque daqui um pouco mais muda de chefe, o servidor sobe de cargo, então é por um pouco. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro, aquele que empresta dinheiro a juro, por um pouco ele retém aquele dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Então, por um pouco, não é para sempre. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra. Muitas vezes, meus amigos, nós esquecemos que nós somos um espírito encarnado num corpo físico e que esse corpo físico passa muito rapidamente aqui pela Terra. Ah, Regina, mas se a gente vive 90 anos? É um pouquinho de tempo, face o tempo que nós temos na verdadeira pátria, que é a espiritualidade. Então, a vida aqui na Terra é um sopro. Então, olha só. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias que dispõe aqui na Terra. Se visse a exiguidade dos recursos com que ele pode contar nesse vaso da carne, aqui nesse corpo em que se movimenta. Então, aqui Emmanuel está nos explicando que quando nós estamos encarnados aqui no corpo físico, nós contamos com poucos recursos a nosso favor. Então, é um tempo muito rápido que nós estamos aqui na Terra e temos poucos recursos disponíveis a nós. Então, o que nos resta fazer? Aproveitar e viver da melhor maneira no bem, para o bem. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Então, meus irmãos, quando nós temos o conhecimento, igual nós estamos tendo agora, de que a vida no mundo espiritual é eterna, né? Nós temos a imortalidade, nossa alma é imortal. Então, olha que interessante, quando nós temos essa percepção, nós vamos aproveitar mais esse breve momento que passamos aqui na Terra. Porque tudo a gente sabe que tem consequências. Se nós fazemos o bem aqui, nós vamos colher o bem aqui e lá. Se nós fazemos o mal aqui, às vezes aqui a gente nem colhe o mal, não dá tempo, porque aqui é muito breve, mas nós vamos colher o mal lá. Entende, gente? Então, olha, quando nós entendemos que é tudo muito rápido na nossa vida, nós aproveitamos melhor o tempo. Nós deixamos de ser aquela pessoa emburrada, que já acorda emburrada. Para quê? É tão rápido o tempo. Talvez hoje ainda eu seja chamada de volta para a eternidade e vou de bico com alguém aqui em casa? Não. Tenhamos essa percepção, né? Então, olha, tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Então, aqui, Emmanuel está falando o quê? Todo bem é curto e todo mal é curto também. Não tem aquele ditado que fala: não há, não há mal que perdure e bem que seja para sempre? É a nossa vida aqui nesse plano terrestre de expiações e provas ainda. Muita gente, contudo,
vale-se dessa pequenina fração de horas que estamos aqui na Terra encarnados no corpo físico para complicar-se por muitos anos. É isso, gente. Então, meus irmãos, quando eu tenho muita compaixão dos nossos irmãos que se suicidam e rezo muito por eles. Por quê? Porque eles estão num estado de angústia tão grande, muitas vezes mentalmente enfermos, psicologicamente enfermizados, e eles tiram a sua vida, sua própria vida. Então, olha só, gente, por um momento ruim, eles vão se complicar por muito tempo, né? A gente sabe que não há inferno, a gente sabe que não há aquele céu de tocar arpinha, o que existe é a continuação. Se eu fiz coisas boas aqui, eu vou fazer coisas boas e vou encontrar coisas boas lá. Se eu fui fazendo só coisas ruins aqui, eu vou encontrar o que do outro lado? Coisas ruins também. Então, para ver, meus irmãos, como Deus é um Pai de bondade, de justiça ao mesmo tempo, em que Ele nos dá toda a oportunidade, porque está em nossas mãos escolher o caminho que vamos seguir. Então, olha só, é indispensável, diz Emmanuel, fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada do caminho comum. Então, nós temos que nos espelhar em exemplos de quem souberam utilizar bem essa pequena vida aqui na Terra. Moisés não se deteve a gozar por um pouco do clima faraônico em que vivia, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou em disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a nos ensinar o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Percebe, gente, que até Jesus exemplificou para nós aquilo que tem valor. Paulo não se animou a descansar por um pouco depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar no seu exemplo de trabalho e fé viva. Paulo é um exemplo, gente. Depois que ele realmente conheceu Jesus ali nas portas de Damasco, até o fim de seus dias, Paulo não deixou de trabalhar um único dia para Jesus. Então, ele soube valorizar o tempo que ele já sabia que era pouco que ele tinha aqui na Terra, mesmo que ele fosse morrer velho. Mas ainda assim é pouco tempo. Diz Emmanuel, meu amigo, onde estiveres, lembre-te de que aí permaneces por um pouco de tempo só, modera-te na alegria e conforta-te na tristeza. Por que Emmanuel fala isso? Modera-te na alegria e conforta-te na tristeza. Modera-te na alegria, porque ela é passageira também. E conforta-te na tristeza, porque ela também vai passar. Trabalhando sem cessar, na extensão do bem, porque é na demonstração desse pouco que caminharás para o muito da felicidade ou do sofrimento. Olha, gente. Então, é esse pouco de tempo que nós temos aqui que vai determinar qual vai ser o nosso futuro quando deixarmos esta terra e nosso espírito voltar livre para a vida espiritual. Qual vai ser o nosso muito quando chegarmos lá? Ai, gente, é muito bom saber essas coisas, né? Muito bom. A gente agradece tanto, né, os benfeitores que nos falam isso, que nos explicam isso, né?
Emmanuel que ditou, Chico Xavier que psicografou, né? A gente só tem gratidão pelo conhecimento, porque como diz Jesus, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E nos liberta do quê? Da ignorância. E nos libertando da ignorância, nós temos o nosso passaporte carimbado, né? Para a vida eterna. E enquanto estamos aqui na Terra, nós vamos fazendo bem para quem nos cerca. Já basta. Maravilha, né? Olha só, vamos agora estudar a interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. O livro chama-se Luz Imperecível. E olha só, como tem tudo a ver com a primeira leitura. Gente, é muito incrível isso. Chama-se Porta Estreita. Quem aqui já leu bastante, né? O Novo Mandamento, o Novo Testamento, sabe que já vem coisa de Jesus aí, a porta estreita. E essa lição de hoje é retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Percebe que nós estamos no comecinho do Evangelho de Mateus? Capítulo 7, verso 13. E vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaçoso caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Vale a pena repetir, gente. Olha só que Jesus nos alerta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. E a gente sabe que é assim, né? Então vamos agora entender o que Jesus quis dizer quando ele falou assim: entrai pela porta estreita. Percebe que é um imperativo? Jesus fala: entrai, imperativo. Mais um imperativo apontado por Jesus. Segui-lo ou não dependerá do uso que fizermos do nosso livre-arbítrio. Isso é outra coisa que eu acho muito bonita, que a doutrina espírita vem nos explicar, que nós não somos marionetes. Nós não somos aqueles bonequinhos que alguém fica puxando a cordinha e a gente vira o braço, vira a cabeça. Não somos. Nós temos livre-arbítrio, nos dado por Deus. Então, gente, olha só. Seguir esse imperativo de Jesus, entrai pela porta estreita, vai depender do uso que fizermos do nosso livre-arbítrio. Uma coisa é certa: Jesus, como o melhor amigo que nós temos, só nos aconselha ou nos induz ou nos propõe, porque Jesus não manda, taxa, ele propõe. Pega quem quer. Então, Jesus, que é o nosso melhor amigo, só nos aconselha ou nos induz para o que é conveniente para nós. Jesus não ia dar um mau conselho para nós. Desculpem. Que pai ou que mãe dá um mau conselho para o filho? Não. Imagina Jesus para nós. Então, ó, por outro lado, imperioso considerar que, constrangidos pela vida, sempre seremos levados a considerar entrar nesta ou naquela porta. Então, a vida vai nos oferecer inúmeras opções até o último momento das nossas vidas aqui na Terra, desse corpo físico. Nós vamos ter muitos momentos de escolha. Podemos entrar pela porta estreita ou podemos entrar pela porta larga. Está na nossa mão. Isso quer dizer o quê? São as situações apresentadas no dia a dia. Não existe um dia X, gente. A vida é vivida todos os dias. Então, não tem um dia especial para isso ou aquilo. Não. Nós temos que estar atentos e usar da melhor maneira o nosso livre-arbítrio todos os dias.
Então, ó, são as situações apresentadas no dia a dia, a nos apontarem portas largas ou estreitas. Todo dia, gente, nós vamos ter oportunidade de entrar por uma porta larga ou estreita. E aí, às vezes, é interessante que a pessoa ache que isso é só para grandes tropeços, né? Grandes tropeços. Não. Eu tenho uma briga muito grande de trânsito lá e eu me segurei e não matei a pessoa que bateu no meu carro. Não é isso, não, gente. É no pequeno. A gente não tropeça na montanha. A gente olha para a montanha e desvia. A gente tropeça no pedregulhozinho, sabe? Então é no dia a dia. É ali, ó, com aquela pessoa de casa. Será que a gente tratou mal? Por nada, gente, né? Será que a gente menosprezou em algum momento quem está ali com a gente, aguentando as chatices da gente, as coisas boas da gente, né? Fica para reflexão. Então, se são muitas as oportunidades, as opções, a porta estreita é sempre aquela cujo acesso nos exige a redução dos interesses imediatistas, sem o que não será possível transpô-lo. Então, gente, já é uma dica aqui. Ó, a porta estreita é aquela que vai que para a gente entrar nela, ela vai. Nós vamos ter que reduzir os nossos interesses imediatistas. Ah, eu quero que seja do meu jeito agora. Porta larga. Porta larga. Não, eu gostaria que fosse do meu jeito agora, mas não dá. Não dá para eu impor a minha vontade na casa dos outros. Então, o que eu faço? Eu acompanho. Não vou mudar, se eu estou por um tempo na casa dos outros, eu não vou mudar o ritmo daquela casa, não. Eu não vou criar problemas para aquela casa, não. E isso muitas vezes para nós exige uma porta estreita. Ah, porque é muito bom a gente, o conforto nosso, do nosso jeito, é muito confortável, do nosso jeito. Mas existem situações nas nossas vidas que exigem que a coisa não seja do nosso jeito. Porque a gente só cresce junto com o outro. A gente só cresce no contato com outras pessoas. E no contato com outras pessoas, nem sempre aquilo que eu falo é o que tem que ser. Não é mesmo? Então, olha só. Por exigir renúncia, porta estreita exige renúncia. Sobriedade em todos os aspectos. Entrar pela porta estreita exige desapego. Pense numa coisa difícil, gente. Desapegar. Nós somos ainda muito apegados. Nós somos apegados nos móveis da nossa casa, porque nós compramos do nosso gosto, pusemos ali do nosso jeito. Mas se existe uma situação que eu preciso mudar ou preciso me desfazer daquilo, a gente sofre, porque somos apegados. Somos apegados com os. Se nós somos apegados com as coisas materiais, imagina com os nossos filhos. A gente sabe que os filhos crescem, que a gente cria o filho para o mundo, mas é difícil entregar esse filho para o mundo. A gente sofre, desapegar. Estava na barra da saia da gente, estava tão bom. Eu sabia que hora chegava, que hora saía, fazer o quê. Mas chega uma hora que esse filho voa. E aí a gente tem que aprender a desapegar. Desapegar. Então, ó, por exigir renúncia, sobriedade em todos os aspectos, desapego e outras atitudes a serem trabalhadas no nosso campo educativo, nem sempre temos optado pela porta estreita.
Tá vendo como a porta estreita é trabalhosa? Exige renúncia da gente, não pode ser sempre do meu gosto. Não vai ser. Eu tenho que me desapegar das coisas, das pessoas. Se eu vejo partir para o mundo espiritual um ente querido, eu tenho que me desapegar daquele contato físico que eu tinha todo dia com essa pessoa. É difícil, muito difícil, mas é mais difícil a gente ficar grudada ali naquele pensamento que só daquele jeito era bom, que desse jeito não tem jeito. A vida segue. E com certeza, meus amigos, aquele ente querido que partiu vai gostar de ver a gente vivendo novamente feliz. Vai gostar de ver, porque eles nos veem o tempo todo. Eles não vão querer saber, não vão querer ver a gente sofrendo, chorando eternamente. Não, porque a gente vai lembrar dos momentos bons. O que a gente deixa para o outro é os momentos bons que nós passamos ao lado. Porque ninguém lembra da outra pessoa que foi nos momentos ruins. Não, a gente lembra dos momentos bons. Então vamos deixar momentos bons aí esparramados, não é mesmo? Então, olha só. A renovação que a doutrina espírita nos propõe, também não impõe, a doutrina espírita não impõe nada. Ela nos propõe. Aceita quem acha que faz sentido. A renovação que a doutrina espírita nos propõe e nos faz refletir a todos, sem dúvida, a indicativa hora em exame a aguardar firme decisão. Então, está proposto, gente. Precisa uma firme decisão para nós encararmos. Mas a gente sabe que se nós nos determinarmos, nós conseguimos. E conseguimos por quê? Porque temos o apoio dos amigos espirituais. Nosso anjo guardião, quando vê que nós estamos determinados a fazer a coisa certa, ele nos apoia. Os benfeitores espirituais nos apoiam. Então, nós nunca estamos sós nas nossas decisões. Então, já entendemos entrar pela porta estreita o que é. Agora vamos entender por que larga é a porta e espaçoso o caminho. Então, vamos ver que porta larga e que espaçoso caminho é esse. Se estreita é a porta da renúncia, se estreita é a porta do apego às coisas materiais ou aos seres que convivem conosco, aos valores de toda a ordem que arregimentam sem seleção a nos fixarem nas engrenagens da vida transitória. Isso tudo, gente, o apego é uma engrenagem que a vida transitória nos traz. Não adianta eu ser apegada, eu sou apegada àquele meu carro, é maravilhoso. Gente, um dia nós vamos deixar esse carro. Não adianta ser apegado, a gente tem que cuidar as coisas da gente, mas ser aquele apegado, o apego nos faz muito mal, seja de gente, seja de pessoas. Então, olha só, se estreita é a porta da renúncia, do apego às coisas materiais, aos valores de toda ordem que arregimentam sem seleção a nos fixarem nas engrenagens da vida transitória. Expressam a porta larga pela qual temos transitado no decorrer dos séculos. Então, por que somos hoje ainda? Sabe-se lá Deus quantas encarnações já tivemos e ainda somos espíritos de terceira ordem. Por quê? Porque nós sempre transitamos pela porta larga. Ai, a porta larga é tão gostosa, né? É tão fácil, né? É tão legal. E esse tão legal faz com que a gente se arraste milênios e milênios sem subir um degrauzinho sequer. Mas isso, para acontecer isso, precisa nossa firme decisão. Então, olha só. Então, olha só, se a estreita é a porta da renúncia, do apego às coisas materiais, aos valores de toda ordem, que arregimentam sem seleção, as nos fixarem
nas engrenagens da vida transitória, expressam a porta larga pela qual temos transitado no decorrer dos séculos e dos milênios. Além de representar uma opção menos feliz na realidade, porque parece feliz ali, no momento, é ela também ponto de acesso a veredas que nos conduzem a situações difíceis, ao sabor das desilusões. Olha só. Então, o que é a desilusão? A desilusão é quando nós percebemos que é uma ilusão, que aquilo não era real. Então, é uma desilusão. E a desilusão nos faz sofrer. Tanto a porta larga como o caminho espaçoso apresentam facilidades para entrar e continuar. A porta larga não precisa estar espremendo com ninguém, né? O caminho está espaçoso. Emmanuel, um notável instrutor espiritual, nos adverte que devemos desconfiar das facilidades. Emmanuel é demais, né? Ele nos fala, ó, gente, desconfie das facilidades. Tudo tem o seu preço. Todavia, o que é bom é de alto custo. Exige esforço, trabalho e perseverança. Então, gente, olha só. Tudo tem o seu preço. Quer dizer, estar sempre entrando pela porta larga, espaçosa, tem o seu preço. Agora, o que é bom tem um alto custo, exige esforço, trabalho e perseverança. E não é assim na vida? A gente sabe que o que é bom é mais caro, né? Se a gente vai comprar, vamos supor o quê? Vamos lá pensar numa mortadela. A gente vai comprar uma mortadela. Se a gente quer uma mortadela gostosa, daquela que é saborosa, que não tem gosto de sebo, a gente vai pagar um preço lá em cima. Agora, se a gente vai comprar uma mortadela qualquer, a gente pode comprar uma mortadela bem baratinha, mas a bichinha é ruim para chuchu. Uma casa. Você vai comprar uma casa. Se você só tem 50 mil reais, aonde você vai comprar uma casa? Agora, se você tem 100 mil reais, você já pode, já posso procurar um lugar melhor. Então, tudo tem o seu preço, gente. Todas as facilidades têm um preço. O que é bom é de alto custo. O que é bom exige esforço. O que é bom exige trabalho e perseverança. Assim é o bem, gente. Exige esforço, trabalho, perseverança. A vida está repleta de caminhos. Nós temos muitos caminhos. Não temos só dois, não. Muitos caminhos. Importante averiguar a natureza do que estamos andando. Não podemos esquecer de que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida imortal. Ele que nos afiançou isso. Que não obstante difícil e estreito, porque nem para Jesus foi fácil, vocês viram, né? Jesus, no domingo de Ramos, ele entrou, todo mundo aplaudia ele em Jerusalém. Na sexta-feira santa, aquele mesmo povo que aplaudiu falou, crucifica-o. Não foi fácil para Jesus também, né? Então, não obstante difícil e estreito, será sempre a escolha segura para quanto se dispõe a adotar, sem reservas e de modo determinado, a luta incessante no rumo do grande futuro. Então, que luta incessante no rumo do que grande futuro é esse? Jesus, nós não sabemos que a única fatalidade da nossa vida é chegarmos a ser espíritos puros. Então, é essa. A luta incessante no rumo do grande futuro. O rumo do grande futuro é sermos espíritos puros. E ainda somos espíritos de terceira classe. Temos muito que caminhar, minha gente.
Agora, então, nós já estudamos, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Agora vamos ver que conduz à perdição. Vamos ver que perdição é essa? Toda vereda, toda rua leva a algum lugar. Para onde está nos conduzindo o caminho que espontaneamente temos escolhido? Essa é a pergunta que fica. Para onde está me conduzindo os caminhos com que eu tenho escolhido? Se esse caminho fugir às normas do Evangelho, lembra, gente, que eu sempre falo, se a gente tem dúvida, abre o Evangelho, vê o que Jesus faria. Então, ó, se o meu caminhar foge às normas do Evangelho, por que eu não mudo? Está nas minhas mãos mudar. Eu posso mudar a qualquer momento. Se insistimos no menos conveniente, impõe-se recordar a todos nós que há leis reguladoras da vida e de suas manifestações, e elas costumam aceitar desafios. Então, quando nós, porque todos nós percebemos quando nós não estamos no caminho bom, gente, todos nós percebemos. Mas a gente insiste em continuar naquele caminho porque, de alguma forma, está confortável para mim, a gente não pode esquecer que nós vamos ter desafios pela frente, porque tudo tem um preço. Então, ó, as veredas, as ruas que levam à perdição, são os geradores das desgraças, das desventuras, da infelicidade. É só a gente ligar a televisão e assistir um pedaço de um jornal. A gente vai ver o tanto que tem de desgraça, o tanto que tem de desventura, o tanto que tem de infelicidade. E nós vamos ver que, às vezes, na grande maior parte das vezes, a própria pessoa deu margem a isso. Se optamos pela porta larga, nós temos livre-arbítrio, nós podemos optar. E, em consequência, por uma rota espaçosa, é natural que seja essa a resposta da vida. A perdição, contudo, não é eterna. Aqui que eu acho bonito, gente. A gente sabe que vamos ser cobrados, vamos, mas não é uma coisa assim, você vai arder no inferno pro resto dos teus dias. Não, gente, não existe inferno. E não existe dor que não se acabe, mesmo do outro lado. Então, a perdição, contudo, não é eterna, não é irremissível. Quando nós estamos saturados da dor, cheios, cansados de tanto sofrer, passamos a sentir a necessidade de mudar. Olha, a vida é muito pedagógica. Jesus nos propõe uma pedagogia muito legal. Quer fazer o errado? Faz. Um dia você vai se cansar. Né? E aí nós vamos ver que nós precisamos mudar. E o bonito de tudo é que nós podemos mudar, se nós quisermos. Quanto mais depressa fizermos essa mudança, melhor. Por isso a doutrina espírita nos induz à reforma íntima. Nós não falamos tanto na reforma íntima, gente, é por isso. Por isso a doutrina espírita nos induz a reformular a ideia ante o sofrimento, reconhecendo quanto o sofrimento é útil, quanto o sofrimento é importante para o nosso despertamento. Porque, meus amigos, nós ainda não estamos num ponto em que nós crescemos por amor. Seria muito bom, mas ainda estamos num estágio que nós crescemos pela dor. Nós procuramos Deus nos momentos de dor. Não procuramos Deus nos momentos de alegria, quando está tudo bem. É isso que precisa mudar. Né? Então, a dor nos faz despertar. Por isso que tem espíritos benfeitores que falam assim, a doença do corpo físico é o remédio para o espírito. Muitas vezes é mesmo. Porque esse espírito já vem há muito tempo pela porta larga, até que um dia
a vida mesmo nos chacoalha, fala, eita, não chega disso. E aí a gente fala, puxa, pisei na bola mesmo, né? Deixa eu voltar. E aí a gente volta. Então, ó, esse conhecimento, desse despertamento nosso, colabora conosco no sentido de sairmos da morte do erro. O erro é uma morte. Para as alegrias da imortalidade gloriosa. Olha que legal. Então, quando a gente conhece, por isso que é legal o estudo, gente. Quando a gente conhece, a gente vai falar assim, puxa, eu fiz tanto tempo isso, eu não sabia que não era legal. Está na hora de mudar, é o despertamento. E é melhor despertarmos pelo conhecimento do que despertarmos pela dor, porque fatalmente vamos despertar. Então, olha só. Então, já aprendemos, né? Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Agora nós vamos os dois últimos, e muitos são os que entram por ela, né? Então, e muitos, vamos ver que muitos são esses? Tudo que requer trabalho e constância é para poucos. É para poucos. Muitos querem fazer isso, querem fazer aquilo, porém, entre o querer e o fazer, colocam um abismo. Se colocam o trabalho, a decisão e a firmeza que faltam à maioria, se não colocar, esse trabalho vai ficar inacabado. Ou não saem dos campos das ideias. Então, gente, é muito interessante mesmo, nas casas espíritas a gente percebe, né? A pessoa chega, conhece a doutrina espírita, fica encantada. Fala, não, eu quero fazer, eu quero acontecer, vou pá, pá, pá. Daqui 2, 3 semanas a pessoa não aparece mais. Por quê? Porque existe renúncia, existe desapego, né? Aí precisamos ter persistência, determinação. E aí, finalmente, e muitos são os que entram por ela, pela porta larga, né? Então, por ser fácil passar pela porta larga, ela é a preferida. Tem lá uma portinha estreita que está todo mundo se acotovelando e tem uma outra porta larga, um ou outro passando. Imagine para onde nós vamos. É incrível o número de acomodados físicos, mentais e espirituais. Percebe, gente, que não é só acomodação física, não é só acomodação de ficar na rede o dia todo. Não, acomodação mental, acomodação espiritual. Porque às vezes a gente está percebendo que a mente da gente está trabalhando contra a gente, jogando umas ideias erradas na gente, e a gente fica, é. Não. Opa, esse pensamento é meu? Fui eu que pensei isso? Não, não é meu, então cai fora. Vamos pensar outras coisas boas. Por tal motivo, encontraremos pessoas em sérias dificuldades ou envolvidas em situações difíceis, simplesmente porque buscam as ilusões da vida. Oh, meus amigos, como nós sofremos por conta das ilusões. Como nós sofremos por conta das ilusões. São as ilusões da facilidade. Enganados estão os que nos asseveram que no vale profundo respiraremos ar puro e contemplaremos paisagens distantes e belas. Não é assim, não. André Luiz, o benfeitor André Luiz, nos aconselha a abandonarmos a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Porque a gente vai na onda da ilusão até que um dia a ilusão abandona a gente. Aí a gente vê que nós estamos no fundo do poço. Gente, que lição bonita, né? É lição para a vida, é para a gente não esquecer, é para a gente botar em prática no dia a dia, né? Muito legal. Nossa, a gente só tem que agradecer muito mesmo, né? A oportunidade que a espiritualidade está nos dando
e a nossa determinação por estar aqui todo sábado. Olha só, existe aqui renúncia, ó, sábado poderia estar dormindo tranquilamente, mas existe renúncia. Existe determinação. Ah, eu podia já fazer logo cedo o serviço da casa e depois ficar livre. Existe determinação, renúncia, desapego. Tá vendo como essa 1 hora do sábado já demonstra em qual porta nós estamos? Legal. Agora vamos àquela nossa última parte, que é aquela que leva o nome do nosso programa hoje. Retirado do livro Jesus no Lar, psicografado por nosso irmão Chico Xavier e ditado pelo espírito Neo Lúcio. E hoje, gente, olha só como tem tudo a ver com tudo que nós falamos até hoje. Os instrumentos da perfeição. Então, lembrando que esse livro vai nos contar os primeiros evangelhos no lar que Jesus fez na casa de Simão Pedro, junto a ele, os outros apóstolos, as pessoas que iam passando e escutavam a voz de Jesus e paravam. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Então, Pedro, naquela noite, estava desgostoso da vida, triste. Agastara-se, ele ficou chateado com parentes descriteriosos e rudes. Então, ele, sabe, teve uma encrenca com parentes. Velho tio acusaram-o de dilapidador dos bens da família. E um primo ameaçara esbofeteá-lo em via pública. Pedro estava assim, mordido pelo marimbondo, gente. Guardava por isso Pedro o semblante carregado e austero. A gente sabe que Pedro era um dos apóstolos de Jesus do pavio curto. Quando o mestre leu algumas frases dos Sagrados Escritos, que Jesus fazia o Evangelho do Lar com o quê? Com os livros do Velho Testamento, né? Então, Jesus leu algumas frases do Velho Testamento, dos Sagrados Escritos, e o pescador Pedro desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório que Pedro descreveu, indagou Jesus. E que fizeste, Simão Pedro, ante as arremetidas dos familiares incompreensíveis? Então, Jesus pergunta, né, Simão, e que você fez quando seu tio te acusou que você estava acabando com a fortuna da família e quando teu primo falou que ia te dar na cara, na frente, lá na praça pública? O que você fez? Pedro, sem dúvida, mestre, reagi como devia, respondeu o apóstolo veementemente. Coloquei cada um no seu devido lugar. Anunciei sem rebuços as más qualidades do que cada um era portador. Meu tio é um raro exemplar de sovinice, mão fechada. Até a família mais próxima ali passa perreio com ele, porque ele é mão fechada. O meu primo é um mentiroso contumaz. Provei, Pedro falando, provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas. E não me arrependi do que fiz. Então, Pedro estava mordido mesmo, né? E falou para Jesus tudo que ele fez. O mestre refletiu por alguns longos minutos e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Pedro respondeu, naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado irritado. Pedro estava irritado. Trabalha com o quê? Retornou Jesus, bem-humorado. Pedro, usando ferramentas, uai. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra
são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos de Deus para a edificação do reino dos céus dentro de nós mesmos. Olha, gente. Então, aquele parente difícil é instrumento que Deus colocou em nossa vida para edificarmos o reino de Deus aqui dentro, gente. Não vamos esquecer nunca isso. Aquele colega chato do serviço que pega no nosso pé, instrumento que Deus colocou para que nós trabalhássemos as nossas virtudes da paciência, da benevolência. Então, ó, quando falhamos, Jesus continua, quando falhamos no aproveitamento desses instrumentos, que constituem elementos de nossa melhoria, não tem outra coisa. Jesus falou que as pessoas difíceis à nossa volta são instrumentos de nossa melhoria. É quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Isso daqui é muito importante, gente. Então, o fardo que nós carregamos na nossa costa é proporcional àquilo que aguentamos. Senão, Deus não seria um pai de justiça. O fardo é proporcional àquilo. Lembra que tem um ditado que fala assim que Deus dá o frio conforme o cobertor? É isso, é proporcional. Então, ó, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de dar a solução. Então, percebe que os problemas aí deixam de ser problemas e passam a ser desafios, porque desafios é para a gente ultrapassar. A ave, continua Jesus, é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ave só tem a obrigação de fazer o ninho e cuidar dos filhotes dela até eles, né, tá pronto para viver, para voar. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige que a ovelha dê o agasalho pronto. Não é? A gente, nós que somos humanos, tiramos a lã da ovelha. A gente não vai exigir que a ovelha nos faça um casaco de lã. Não, a gente só exige que ela nos dê a lã. O casaco, o problema é nosso para fazer. Percebe? Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade. Então, nós não precisamos da lã, nós não precisamos, né, fazer o ninho lá no alto da árvore, né? Mas nós precisamos o quê? Amor e humildade. Humildade, gente. Na ação inteligente e constante do bem comum. Humildade na ação inteligente e constante do bem comum. A fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na Terra, sejam coisas reais. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Olha que bonito, gente. Então, aquelas pessoas difíceis, são através dela que nós vamos conseguir realizar o reino de Deus dentro de nós. Por intermédio do qual o céu se manifestará em nossas almas. Ah, que delícia! Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as ferramentas que nós temos por dentro. Paciência, resignação, benevolência, indulgência para com os erros dos outros, bondade para com todos, beneficência. Isso daí é o quê? Caridade, né? Então, em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. Olha só,
aquela pessoa que a gente fala, mas essa pessoa é ignorante, né? É um campo de benemerência espiritual para nós. O mal é um desafio que nos põe a bondade à prova, tá vendo? Cada coisa põe uma coisa à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão, né? Puxa, às vezes a pessoa fala, puxa, cuspiu no prato que comeu. Aí, ó, o ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Às vezes eu falo, nossa, mas essa pessoa dá trabalho, hein? Vira e mexe está doente, hein? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Opa, nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, em nome de Deus, junto de familiares endurecidos ou familiares indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Tá vendo, gente, como o tempo é um remédio maravilhoso que Deus coloca nas nossas vidas. Tem coisas que só o tempo resolve, né? E para a gente aguentar esse tempo, nós precisamos de paciência, da certeza de que tudo passa. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos aos necessitados de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amarmos o irmão que respira conosco o mesmo ar, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum, na casa de Pedro, expressivo silêncio e ninguém ousou interromper. Todos ficaram se perguntando, né? Ó, se não ajudarmos os necessitados de perto, como vamos auxiliar os aflitos de longe? Se não amarmos o irmão que respira o mesmo ar conosco dentro da nossa casa, como nós nos consagraremos ao nosso Pai que está nos céus? Muito bela essa lição, né, gente? E a gente vê com muita alegria, meus amigos, meus irmãos queridos, a gente vê com muita alegria que Jesus, através do seu evangelho, que ele deixou de exemplos, ele nos orienta o nosso caminhar. E aí, com ele não falou que com ele o fardo é suave, é leve, o fardo é leve e o julgamento é suave? Foi ele que nos falou, é isso que ele quis dizer quando ele falou: o fardo é leve e o jugo é suave. É isso, gente. Vai ser leve na hora da resignação, vai ser leve na hora do perdão, vai ser leve na hora da renúncia, vai ser leve na hora do desapego. Por quê? Porque Jesus está conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Os benfeitores espirituais, o nosso anjo da guarda, está sempre conosco. Não é mesmo? Então, antes de falarmos agora com Maria de Nazaré, vou agradecer a presença de todos aqui, tão gostoso estarmos juntos todos os sábados, né? Aprendemos tanto juntos e vamos desejar um final de semana lindo, o primeiro final de semana do ano, né? E que tenhamos uma semana cheia de determinação para pegarmos a porta estreita e sabendo que com Jesus o fardo é leve e o jugo é suave. Né? Um grande abraço para todos. Vamos falar com Maria? Essa prece da Ave Maria foi psicografada por Chico Xavier e ditado pelo espírito do poeta Amaral Dornelas. E diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime.
cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, Maria, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre a divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Jesus nos abençoe a todos e que Maria nos acompanhe na nossa caminhada. Até a próxima. Amanhã, às 6 horas da tarde, temos meia horinha de Refletindo com Jesus. Quem quiser, entre. Até lá. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.